Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Petra para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 23ª Sessão Extraordinária, em 5 de novembro de 2019. Presidência da senhora vereadora Tânia Bastos, primeiro vice-presidente. Às 13 horas e 28 minutos, com a presença dos senhores vereadores Ítalo Ciba, Jorge Felipe, Tiãozinho do Jacaré, professor Célio Luparelli, Eliseu Kessler, Luiz Carlos Ramos Filho, Dr. Jorge Manaia, Wellington Dias, Rafael Aloysio Freitas, Zico Bacana, professor Adalmir, Marcelino de Almeida, Vera Lins, Felipe Michel, Júnior da Lucinha, Jair Mendes Gomes, Jones Moura, Zico Bacana, Luciana Novaes, Átila Nunes, Petra, Dr. Gilberto, Dr. Carlos Eduardo, Marcelo Ará, Fernando William, Major Elitusalém, Inaldo Silva, Marcelo Ceciliano, Rocal, Rosa Fernandes, Babá, Fátima da Solidariedade, Verônica Costa, Paulo Pinheiro, Dr. João Ricardo, Leonel Brizola, Tânia Bastos, Tiago Carribeiro, Matheus Floriano, Carlos Bolsonaro, Dr. Marcos Paulo, William Coelho, Tarciso Mota e Renato Cinco, assume a presidência a senhora vereadora Tânia Bastos, primeiro vice-presidente. Encerra-se a sessão às 13 horas e 32 minutos. Aprovada a ata. Aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. A presidência suspende os trabalhos até às 14 horas e 42 minutos para a confecção dos avulsos. Está reaberta a sessão. Em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única, veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1194/2019, de autoria do vereador Leonel Brizola, que dispõe sobre o parcelamento da multa pelo não pagamento de taxa de vistorias dos táxis e da outras providências. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, a nova vereadora Tânia Bastos. Solicito a Vossa Excelência o adiamento da matéria por uma sessão. Solicitado o adiamento da matéria por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação especial em regime de urgência e discussão única, veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1200/2019, de autoria do vereador Marcelino de Almeida, que dispõe sobre a instalação de dispositivos eletrônicos de segurança do tipo botão de pânico nas escolas públicas da rede de ensino da cidade do Rio de Janeiro. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, a nova vereadora Tânia Bastos. Presidente, solicito o adiamento da matéria por uma sessão. Solicitado o adiamento da matéria por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única, veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1415/2019, de autoria da vereadora Tereza Berger, que dá o nome de Praça Fernão Magalhães, navegador português, a uma praça nominada localizada no município do Rio de Janeiro. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, a vereadora Tânia Bastos. Presidente, solicito o adiamento da matéria por uma sessão. Solicitado adiamento por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 170/2019, de autoria do senhor vereador professor Adalmir, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro a Robson Alexandre de Pereira. Em discussão, não havendo queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 171/2019, de autoria do senhor vereador professor Adalmir, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro a Renato dos Santos da Costa. Em discussão, não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação.
Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 174/2019, de autoria do senhor vereador Felipe Michel, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro a Luiz Rodolfo Landim Machado. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 180/2019, de autoria do senhor vereador professor Dalmir, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro a Charles Batista da Silva. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará, registrando o voto contrário do vereador Tarcísio Mota. Vereador Raimon. E também do vereador Raimon. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 202/2019, de autoria da vereadora Tereza Berger, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Jorge Alberto Costa e Silva, pendente de parecer da Comissão de Educação. Convido o nobre vereador Raimon. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Questão de ordem, voltará presidente. em segunda discussão. Pela ordem, o nobre vereador Raimon. Não vou atrapalhar o andamento da sessão extraordinária, mas vou ser muitíssimo rápido. Presidente e senhores vereadores, eu particularmente estou muito preocupado com a questão do Conselho Tutelar na cidade do Rio de Janeiro. Há uma onda de denuncismo, que é uma onda que a gente sabe como é que está o sistema político brasileiro, e a gente tem que cuidar muito disso. A minha fala aqui é só para ter registro, senhor presidente, só para ter registro, porque vou me dirigir ao vereador Leonel Brizola Neto, que é presidente da Comissão de Criança e Adolescente, para que seja pedida uma reunião com o CMDCA, porque os prazos, senhor presidente, estão todos já ultrapassados. O prazo do dia 18 de outubro era o prazo para o recebimento das denúncias. 31 de outubro, listagem final dos eleitos. 25 de novembro, início do curso de capacitação, para que eles tomem posse logo no início do ano. Isso está tudo muito atrasado e a cada dia nós recebemos uma notícia de que há uma candidatura impugnada por diversos motivos. Não estou aqui dizendo que não há motivos para fazer esse ou aquele movimento, apenas estou dizendo, como parlamentar da cidade do Rio de Janeiro, da minha grande preocupação com esse processo que está se dando e, portanto, o CMDCA e também o Ministério Público têm aí uma atribuição que eu considero bastante importante. Vou solicitar à Comissão de Criança e Adolescente da Casa para pedir uma reunião com o CMDCA para as tratativas desse tema, porque isso é muito caro para a cidade. Muito obrigado e desculpa a interrupção na sessão extraordinária. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 203/2019, de autoria do vereador Alexandre Esquerdo, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Roberto Robadei Costa Júnior, pendente de parecer da Comissão de Educação. Nobre vereador Raimon, para emitir parecer. Segundo o querido vereador Tarcísio, parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão, não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo 204/2019, de autoria do vereador Dr. Marcos Paulo, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Ahmad Alendave, pendente de parecer da Comissão de Educação. Convido para emitir o parecer o nobre vereador Raimon. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo 205/2019, de autoria do vereador Dr. Marcos Paulo, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Greg Turpier,
Pendente da Comissão de Educação. Parecer da Comissão de Educação. Convido o nobre vereador Raimon. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo 206/2019, de autoria do vereador Dr. Marcos Paulo, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Pia Melim Mortizen, pendente da Comissão de Educação. O nobre vereador Raimon, para emitir parecer. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tendo sido esgotada a pauta que representou a presente sessão, a presidência, antes de encerrá-la, convoca a sessão extraordinária para as 18h01, com a mesma pauta desta sessão. Está encerrada a sessão. Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Consulta o plenário a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a ordem do dia. Em tramitação ordinária e segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 170/2019, de autoria do vereador professor Adalmir, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro a Robson Alexandre Pereira. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a promulgação. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 171 de 2019, de autoria do senhor vereador professor Adalmir, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro a Renato dos Santos da Costa. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a promulgação. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 174/2019, de autoria do senhor vereador Felipe Michel, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro a Luiz Rodolfo Landim Machado. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a promulgação. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 180/2019, de autoria do vereador professor Adalmir, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro a Charles Batista da Silva. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a promulgação. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 202 de 2019, de autoria da vereadora Tereza Berger, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Jorge Alberto Costa Silva. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a promulgação. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo 203/2019, de autoria do vereador Alexandre Esquerdo, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Roberto Robadei Costa Júnior. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a promulgação. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 204/2019, de autoria do vereador Dr. Marcos Paulo, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Amad Alendavi. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados. Dispensada a redação final, segue a promulgação. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo 205/2019, de autoria do vereador Dr. Marcos Paulo, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Craig Turpier. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final,
segue a promulgação. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 206 de 2019, de autoria do vereador Marcos Paulo, que concede título de cidadã honorária do município do Rio de Janeiro a Pia Mellen Mortezem. Em discussão, não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a promulgação. Esgotada a pauta que justificou a presente sessão, a presidência, antes de encerrá-la, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.